Uma das formas de se dosar a hemoglobina glicada é através de uma resina de troca iônica. Nesse caso, uma resina carregada negativamente vai exibir uma afinidade por moléculas carregadas positivamente. A hemoglobina total ela é colocada em uma solução com pH ácido. Esse excesso de grupamentos H+, se ligam aos grupamentos, se ligam à parte amina da proteína, aos grupamentos amina da proteína. Como no caso da hemoglobina glicada, esses grupamentos aminas foram substituídos por glicose, eles ficam protegidos da acidificação ou da adição de cargas positivas. Podemos separar as hemoglobinas em hemoglobina glicada menos positiva, hemoglobina não glicada mais positiva. Ao passar essa solução de hemoglobina glicada e não glicada por uma resina negativamente carregada, teremos que a hemoglobina glicada passará sem se ligar à resina, enquanto que a hemoglobina não glicada mais positiva se ligará à resina. Nós teremos no eluído, então, no eluado, uma concentração de hemoglobina glicada maior do que na resina. Na figura nós podemos ver, nós podemos mostrar a hemoglobina glicada não carregada, enquanto que a hemoglobina não glicada carregada positivamente. Ao passar pela resina carregada negativamente, nós teremos a ligação da hemoglobina não glicada e a eluição da hemoglobina glicada. Essa avaliação é feita da hemoglobina total, quanto hemoglobina total se tem no início e quanto se tem no eluído, e por diferença teremos a concentração da hemoglobina glicada. Uma outra forma é através de uma cromatografia por afinidade. Nesse caso, a solução contendo a hemoglobina glicada e não glicada vai ser passada por uma resina, dessa vez uma resina com uma substância que vai ter afinidade pela glicose, que é um derivado do ácido borônico. Esse ácido borônico vai se ligar à glicose e vai impedir que a hemoglobina glicada passe para o eluído. Então, nós teremos a retenção da hemoglobina glicada e o eluído somente com hemoglobina não glicada. Também por diferença entre hemoglobina total e hemoglobina eluída não glicada, nós teremos a percentual de hemoglobina glicada. Aí nessa tabela nós temos os valores de referência encontrados por cada um dos métodos. O cuidado que devemos ter é que os métodos apresentam valores de hemoglobina diferentes, em virtude da sua sensibilidade, em virtude da sua especificidade, nós temos valores diferentes. Por exemplo, na troca iônica é medida a hemoglobina glicada, a fração eluída é a hemoglobina glicada. Os valores de referência de 5,5% a 8% são valores normais. Na resina por afinidade, o que se é medida é a hemoglobina glicada total, e o que nós temos que os valores de referência é de 4,8% a 7,8%. Então, as recomendações para o uso da hemoglobina glicada é para controle glicêmico de diabetes tipo 2. Valores considerados controlados são em torno de 7,2%. Também monitorização de todos os diabetes tratados com insulina. A cada 3 meses, a monitorização, a utilização da hemoglobina glicada vai avaliar o quanto há 3 meses atrás estava a glicemia daquele paciente. E monitorização gestacional da diabetes gestacional. Isso a cada 4 semanas também é uma forma de avaliação bem adequada. Então, nós temos uma observação aqui embaixo que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, juntamente com a Metabologia e a Sociedade Brasileira de Diabetes, sugerem a realização do teste de hemoglobina A1C pelo menos 2 vezes por ano em todos os pacientes com diabetes, e a cada 3 meses para aqueles que tenham mudança no esquema terapêutico ou que não atingiram os seus objetivos, os objetivos recomendados pela terapêutica. Então, é uma forma bastante interessante de monitorização do paciente.
Quais são os principais interferentes na dosagem de hemoglobina glicada? Patologias que alteram a vida média do eritrócito é a principal causa de interferência nesse teste. Nesse caso, nós temos que patologias que reduzem a vida média do eritrócito, como anemia hemolítica, reduzem, obviamente, a concentração de hemoglobina glicada. Ou também patologias que alteram a vida, que aumentam a vida média do eritrócito, como na anemia ferropriva, nós temos também um aumento na concentração da hemoglobina glicada e, obviamente, isso vai interferir no teste realizado. Nessa figura nós temos uma comparação entre a glicemia e a hemoglobina glicada e o controle glicêmico, para se ter uma noção de que relação eles têm, né? Para nós termos uma ideia, uma pessoa que tem a glicemia normal, ou seja, entre 70 e 99 mg por decilitro, ela tem uma percentual de hemoglobina glicada de 4,1 a 6,5. O controle glicêmico dela é excelente. Pessoas que têm acima de 6,5 até 7 devem ter uma glicemia aproximadamente de 120 a 150 mg por decilitro. Um controle bom, né? Acima disso aí, há necessidade de monitorização. Para se termos uma ideia, pessoas que têm uma glicemia de 240 mg por decilitro devem ter um percentual de hemoglobina glicada em torno de 10%. Outra forma também de se medir, avaliar a diabetes é através da frutosamina. Frutosamina é a adição de glicose a outras proteínas, como por exemplo a albumina. E esse teste é bastante interessante porque avalia os níveis glicêmicos mais precoces, né? A gente viu que para se medir a hemoglobina glicada, ela reflete o que havia como a glicemia estava de 4 a 8 semanas atrás. Para a frutosamina, nós temos os níveis glicêmicos, o reflexo dos níveis glicêmicos de 2 a 3 semanas atrás. Então, é a monitorização do paciente mais precocemente. Uma outra vantagem da frutosamina também é a utilização em pacientes que tenham hemoglobinopatias ou que tenham anemia hemolítica. Uma vez que isso altera o resultado, a interpretação do teste, pode-se utilizar a frutosamina. A frutosamina, né, a glicose, se liga no grupamento amino da proteína, principalmente a albumina, produzindo aldimina, uma base de chifre, que vai se reorganizar, produzindo a cetoamina ou frutosamina, que também é medida como a hemoglobina glicada. Então, a frutosamina vai ser colocada em um meio básico, formando uma forma enólica dessa proteína glicosilada, que vai ser colocada para reagir com o reagente cromogênito, o NBT, formando assim um composto, né, colorido que pode ser lido espectrofotometricamente, que é o formazan. Uma outra forma de se avaliar diabetes também é através da medida da microalbuminúria. A albumina é uma proteína que pode ser excretada na urina em níveis muito baixos. Então, nós temos que a normalidade da excreção da albumina é de 2,5 a 30 mg por dia. Quando o rim está bastante lesionado, nós temos uma macroalbuminúria com excreção de até 300 mg por dia. E níveis intermediários entre os 30 e os 300 mg por dia, que é chamado microalbuminúria, né? Então, ela avalia precocemente a função renal em virtude dos níveis aumentados de glicose. Então, também é uma avaliação complementar ao que anteriormente já foi mostrado. Então, pessoal, essa é a nossa aula sobre o diagnóstico laboratorial do diabetes mellitus. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem postar alguma sugestão, podem ficar à vontade, estarei aberto e assim que eu puder, eu responderei a quaisquer dúvidas. Até a próxima aula.